É sábado, estamos no ar, esse é o Conect, eu sou o Murilo e hoje vamos falar com a professora Fernanda do Prado. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Murilo. Fernanda, eu te chamei para a gente conversar um pouco, que eu estou bem curioso como que foi o ano passado, o ano letivo, né? As escolas, a adaptação, como que ocorreu, começou o Covid, os professores ficaram, acho que parou as aulas, né? Aí foi por online, que foi ali por volta de março, abril, por aí, tá correto? Como que Isso. foi essa adaptação? Bom, nós começamos o ano letivo em fevereiro até março e aí tivemos que dar uma parada, né? Eu sou professora do município, no município a gente parou, a orientação era parar até que as coisas se normalizassem. Então, em abril, se eu não me engano, a gente voltou com as aulas via WhatsApp. Então, a gente mandava as aulas, né? Os vídeos, o que a gente trabalharia na sala, a gente mandava via WhatsApp. Aqueles alunos que não tinham acesso, nós fazíamos um material impresso e mandávamos para eles, e eles retornavam para a escola para a gente estar corrigindo e vendo como que estava se desempenhando, né, o trabalho deles em casa. Chegou a ter aula assim, ao vivo ali, com todo mundo no mesmo aplicativo? Não, nós, o município, nós não tínhamos plataforma. O estado tem uma plataforma, então eles tinham. Mas nós, município, não. Então nós mandávamos só via WhatsApp mesmo. Um por um. Não, a gente fez um grupo de todos os alunos, dos que tinham, né? E aí a gente mandava. Não. E esse ano, como é que ficou o ano letivo, né? O ano já começou, mas já voltou às aulas? Não? Como que ficou o Não. calendário? O calendário escolar está previsto para a gente voltar. Nós, professores, voltamos em fevereiro, dia 13 de fevereiro, e os alunos voltam, se eu não vou saber te dizer bem certo o dia, mas está previsto sim para a gente voltar às aulas normais, né? Normais entre aspas, porque a gente não sabe até onde que realmente vai ser normal, que forma vai ser usada, porque a gente sabe que ainda tem risco, a gente, né, pelas notícias a gente vê que tem ainda morte e agora com essa onda que também se refere às crianças, né? Então, a gente não sabe como vai ser, porque a gente tem uma previsão de retorno, mas se realmente vai dar certo, como que vai acontecer ainda, a gente não tem nada concreto. As crianças adoraram ficar em casa, provavelmente, mas os pais eu acho que não. Teve muito pai que te ligou, ou mandou mensagem reclamando, falando que Assim, é difícil. no começo do que a gente começou a mandar as aulas, assim, as crianças eram bem participativas, mandavam as fotos, porque a gente mandava a aula e aí elas retornavam com as fotos, com os vídeos para a gente estar corrigindo e avaliando. Até as férias de julho foi muito tranquilo. Claro, sempre havendo exceções, né? Tinha crianças que não mandavam nada. Mas foi bem tranquilo, assim. Foi uma novidade para eles. Depois das férias, as coisas ficaram difíceis, aí a gente tinha que mandar mensagem. Eles já não gostaram mais, né? Porque, pense, você ficar na frente de uma tela de celular, ali estudando, fazendo as atividades, aonde você tinha uma interação, então é difícil, foi difícil para eles, foi difícil para os pais, porque os pais também se fechavam, não sabiam o que fazer. Eu também sou mãe, era difícil, tinha que às vezes, né, ser mais rígida,
prometer que ia dar um castigo para poder estar fazendo as atividades. E eu me vejo também muito do lado das crianças, porque nós também, como professores, tínhamos videoconferência, tínhamos palestra, e muitas vezes nessas palestras, eu, né, Fernanda, desligava a câmera, ficava escutando, mas se você parar e ficar sentada somente olhando... Se via, ele pegava para ele, daí só devolvia na sala no final da aula, né? Então sempre estava guardado, só brincava no intervalo. Hoje todo mundo tem celular na sala de aula. Como que é isso? Bom, cada escola, né, se adequa a um jeito. Nós, na nossa, a gente pede para desligar, né? Eu com os pequenos não tenho tanto esse problema. Os pequenos, se a gente fala, eles obedecem. Mas, assim, tem a caixa, né, para pôr o celular na chegada, ele só pega na hora do recreio, e quando entra de novo, deixa na caixa. Mas é bem difícil, né? Porque a gente sabe que nem todos os alunos obedecem, né? Eles querem estar mexendo, eles querem estar sabendo quem mandou um WhatsApp, na conversa. Mas eu acho, assim, que na soma total ali, eles pegando só na hora do recreio, eles dão uma amenizada. Eu lembro que tinha sempre os grupinhos na minha sala. Tinha aqueles grupinhos que eram os bagunceiros, ficava lá no fundo, que algumas vezes eu fiquei nesse grupo também, outras não, outras eu fiquei lá na frente também, do lado do professor. Eu fui meio. Já fui o chato também que corrigia o professor, mas muito pouco isso. Eu já participei, acho que de todos ali. Fui como que fala? Eu fiz parte de todos os grupos ali. Hoje tem ainda a mesma coisa ali, aquele grupinho, os mais inteligentes ali, eles são só ali, os bagunceiros só lá, o que fala muito, paquerador, ó, tem tudo isso daí. Não mudou, acho que isso daí nunca vai mudar, né? Sempre vai ter. Isso não muda, né? Assim, quanto maior, mais eles vão se dividindo em grupo, mais eles vão, né, se reunindo conforme as afinidades. Eu, como trabalho com pequeno, a gente não... Como a gente está todo dia, às 4 horas, né, do dia ali com eles, então a gente não deixa, né, procura se misturar, colocar para lá, um pouco para cá, para que não aconteça isso, mas existe sim, e quem nunca foi do grupo do fundão, igual a gente sabe, né, que não fez uma bagunça, mas, na medida do possível, a gente... Eu acho que no meu caso foi meio a idade. Quanto mais novo, era mais bagunça. Aí foi aumentando a idade, eu fui indo para frente da sala. Até chegar lá do lado da mesa do professor, no finalzinho. E acontece muito isso, né? Porque vai amadurecendo. Então, o que a gente vê um ano, o aluno é bagunceiro, e no outro ano ele já vai. Então, conforme eles vão amadurecendo, essa parte de fazer bagunça também vai diminuindo, né? E falando em bagunça, tinha muito... Nossa, olha, sobre bullying. Hoje é uma coisa, mas antigamente a gente tinha racismo, a gente tinha esse negócio de xenofobia, tinha gordofobia, tinha tudo isso daí. É tipo ofensa mesmo. Você era ofendido e ofendia também. Xingava sua mãe, você xingava a mãe do outro. Ou se xingava de gordo, o gordo xingava o outro de magro. E assim ia. Hoje, como que tá essa... Hoje com qualquer coisa é bullying. Como que ficou
É que, na verdade, o bullying, ele foi, tipo, como que eu vou te explicar? Ele diminuiu? Não. Só que eu acho que eles usam, né, a palavra bullying para, como que eu vou te dizer, para as coisas que eles fazem, eles terem um apoio, né? Tudo é bullying. Então, se o colega chamar de quatro olho, é bullying. E não é assim, né? Se a gente for procurar a palavra bullying, ela diz de uma pessoa indefesa. Mas no momento que você me chamar de quatro olho e eu te responder, não é bullying, porque eu vou estar sabendo me defender. E ele né, teve uma ideia muito errônea do que é bullying. Então, hoje, tudo é bullying, né? Para se defender, tudo é bullying. Mas não é assim. O bullying realmente é quando você é indefeso. Você não consegue se defender, você não consegue, tipo, falar, né? A pessoa te chamou de alguma coisa e você saber se defender. Então, é um jeito que as crianças e os pais acharam de justificar as próprias ações. Mas quando o que a gente coloca na escola, quando a criança não tem como se defender, sim, é um bullying, aí a gente vai tratar, vai trabalhar. Mas numa briga, vamos dizer, lá na hora do recreio, um chamou de um nome e o outro se defendeu, aonde que está o bullying, né? Então, eu acho que eles deram uma repercussão muito grande para isso, só que não entenderam o que é realmente um bullying, porque tem o bullying psicológico, tem o bullying cibernético, né? Então, a gente tem que avaliar que tipo é... Seria mais aquela pessoa que sempre está sofrendo ali. É nesse sentido. E não sabe se reagir, não sabe tomar uma atitude, conversar com alguém. Aí ela acaba pegando tudo aquilo lá para ela. E acaba virando psicológico. Peso, né? O que a gente vê hoje muito, aqueles grupinhos que pegam um para, né, para fazer Cristo. O bullying para Cristo e ficam tirando sarro e a pessoa nem sabe como se defender, né? Para quem que vai falar? Então, isso sim é um bullying. Mas agora, quando lá no recreio um xinga, isso não é, né? Eu não acho que a gente tem que conversar sim, né? Para que eles mudem a atitude, mas é outra coisa, não é bullying. Você lembra que às vezes um falava pro outro, sua mãe faz exército. Era umas coisas tão assim, meio... E a gente brigava. Falava, sua mãe, eu via sua mãe passando tiro de guerra, tua mãe tava lá de farda. E a gente brigava por coisa besta. Depois vocês vão crescer, quem estiver assistindo aí que é novo, tipo, a hora que você perceber que você ficar mais velho, você vai lembrar de tanta coisa que você discutiu, perdeu o seu tempo por besteira. Mas foi muitas. E muitas vezes eles falam as coisas e nem sabem o que estão falando, né? Chamar a mãe de algum nome feio. Aí muitas vezes eu chamo eles e digo, mas o que é isso? Não sei, eu escutei falar. Então nós vamos trabalhar para ver o que você está falando, chamando a mãe do outro, né? São ofensas às vezes sem motivo. Às vezes eu lembro que tinha muita apelido. Nossa, como tinha apelido naquela época. E só pegava os apelidos que as pessoas não gostavam do apelido. Colocava apelido na pessoa, ela reclamava, ou aí já era. Ficava pro ano todo, ou para sempre. Era bem complicado. Aliás, até hoje deve ser assim também, né? Eu tive sorte e não tive muitos apelidos. Foi sempre o meu sobrenome, então sempre ficou no sobrenome ali. E eu também acho que era porque eu colocava o apelido nos outros. Olha que maldade. Mas foi tempo. Era
criança, né? Então é relevante. Mas eu aprendi que isso daí era bem errado depois. É. E eu estava vendo, falando nesse assunto que aqui o pessoal sempre discute, eu vi um vídeo que eu vou estar mostrando, eu gostaria de comentar. Uma escola no Japão, são crianças de 5 a 8 anos, que ali eu vi que é bem diferente, porque as crianças lá, elas mesmo, não, elas não preparam a refeição, elas servem a refeição, limpam a sala de aula, guarda tudo que é reciclado, lava, não é só pegar no lixo, não, ela lava a embalagem e coloca no reciclável. Vamos ver o vídeo. Esse é o vídeo. A criança tá empurrando o carrinho ali com os pratos, talheres, as comidas, né? Na própria sala de aula deles, vê as carteiras ali. E muito importante, esse vídeo não é recente. E mesmo assim eles estão com luva, estão com máscara, com touca, para não ficar falando em cima ali da comida. Estão ajudando a servir ali, né? Isso aqui não tem aqui, né, Fernanda? Tem alguma escola? Não. Assim, a gente tem alguns relatos de escolas que fazem isso, que as crianças se servem desde lá da educação infantil. Mas nós aqui no online não temos isso. Eu acho muito interessante, porque eu sempre falo para os meus alunos, a gente tem que saber o que vai pôr no prato e comer, né? Então, para não desperdiçar, eu acho muito interessante, porque eles também estão aprendendo, né? A limpar, fazer de tudo ali, né? Que é o dia a dia que a mãe precisa também, a mãe, o pai ali tá em casa. Você vê que eles estão varrendo a sala de aula depois que fizeram a alimentação. Saber, né, o valor, porque normalmente o que acontece? Eles acham que as pessoas que estão lá servindo a merenda, limpando, muitas vezes eles, né, tem crianças que não dão o devido valor a eles. Então ali eles vão estar sabendo como que é lavar, como que é varrer a sala, né? Ou ajudar a cuidar. Muito interessante esse vídeo aí. Porque tem muita coisa que a escola ali ensina que eu acho assim, pô, a pessoa só vai aprender, olha lá se vai usar. Tem algumas coisas que não sabe nem se vai usar, a não ser que ela vire engenheiro, alguma coisa assim. Mas caso ao contrário, eu acho que coisas simples assim, que não é tão difícil ensinar, varrer um chão, lavar um prato, lavar alguma coisa, um copo, né? Estão até brincando ali, limpando o chão. Porque, Ali, na verdade, vira uma brincadeira, né? sim, mas acaba aprendendo, né? E pode ajudar a mãe, o pai. Eu acho que são coisas bem interessantes. Até mesmo coisas simples, como plantar alguma coisa. Bem que antes ensinava. Da vivência. Mas a gente está construindo, né? Não é de hoje para amanhã. Então, eu acredito que daqui mais uns anos nós também vamos estar fazendo isso. Porque se fazer isso agora, eu acho que vai falar que é trabalho infantil. Só vai. Mas Capaz de arranjar confusão ainda com esse turma do mimimi. Ah, meu filho trabalhando, limpando a escola. é que o problema é que as pessoas não veem esse outro lado, né? De que é importante eles aprender essas coisas também. Porque muitas vezes eu vejo assim que as crianças são 10 na escola, mas na vida, no agir com o outro, no conviver dentro de casa, não são assim. Então eu tenho isso comigo. Sempre digo para eles, vocês têm que ser 10 na escola, mas 10 fora da escola, 10 na casa de vocês, ajudando. Eu até faço com os meus muito dessas atividades. Eu tenho do meu planejamento, um dos projetos que eu tenho é nutrição, alimentação. Então a gente estuda, né,
as plantas, estuda os vegetais, faz muitas vezes um bolo, onde eles fazem. Bolo é bom. Aí a gente divide as tarefas, né? Cada um faz um pouquinho do bolo, depois para limpar tudo, sabe? Então é bem interessante, porque assim, ó, é um jeito de você ensinar, mas você está brincando também. E isso a gente leva muito mais. Isso então, que eu marca. encontro assim, pais de 10 anos atrás, e eles dizem, e até mesmo os alunos, prof, eu ainda faço aquele bolo que a senhora ensinou lá. Então, é uma... né? A gente tem que ir se adaptando e ir modificando as nossas aulas, porque quando eu comecei, era giz e o quadro negro. E tinha um mimeógrafo lá que a gente passava, que saía aquela folha puro álcool. Um álcool. Mas hoje, se a gente digitar uma aula que você queira, aparece quantas sugestões. Então, a gente tem que buscar mecanismos para fazer, né, essas coisas igual ali no Japão, que a gente vai modificando. Quando, tipo, na sala de aula que a gente vai fazer alguma atividade, eu sempre, tipo, vou mexer com tinta, vou mexer com alguma coisa que suje, nós, depois que acaba a atividade, nós vamos organizar e deixar a sala. Eu priorizo muito isso. Limpar as carteiras, eles é que limpam. Os meus alunos, assim, eu, sabe, tenho muito orgulho disso, porque eles estão... Eu ensino essa parte de cuidar a carteira, de cuidar as coisas da escola, de se sujou, limpou. Então, só que a gente tem que, né, ir modificando e quem sabe um dia a gente também vai poder fazer igual a gente. Eu lembro que eu, na época, podia levar até álcool para a escola, olha só. Hoje acho que não pode, senão tacam fogo, né, na escola. Mas antes podia, você levava álcool no tubo de desodorante, acho que era. Era. No tubinho de desodorante, levava o álcool com uma franela para limpar a carteira. A gente chegava e limpava. Tipo, desinfetava, né? Com álcool ali, jogava na hora de entrada e na hora de saída a gente também limpava. Mas hoje acho que não pode nem levar produto nenhum para escola. Mas falando dos pais, aproveitando, né? Porque ali, as crianças ali, isso daí já é cultural deles também, né? Então o pai e a mãe sabem que está fazendo isso daí para aprender a ter valor na vida. Igual ali mesmo, ali você vê que eles estão tendo um valor a mais ali, tanto na refeição, sabendo ajudar, trabalhar em grupo, né? Isso daí é bom também para o futuro para a empresa. Caso... Sim. E só que aqui no Brasil provavelmente não daria certo, porque tem os pais que falam: ah, meu filho, onde já se viu limpando o chão, não sei o quê. E falando nisso, eu lembro que antes o professor chamava o pai, a mãe ali, os pais, né? Olha, seu filho tirou nota baixa. O pai e a mãe já sabia que à tarde ali o coro cantava mais tarde. Ficava bravo com o filho. Hoje eu tenho a impressão que você chama os pais ali, ó, seu filho tirou nota baixa. Eu acho que os pais chegam ali, professor, a culpa é sua. Você não sabe ensinar. Não é mais ou menos assim? Não mudou? Os pais botam muita culpa no professor do que no filho. Tem? Olha, na maioria das vezes, não, né? Eu, assim, tenho uma relação muito boa com os meus pais, mas tem aqueles, né, que agem dessa forma. Mas eu acho que mais é cultural isso tudo. Porque não faz, porque não... Tipo, igual tu falou, de estar limpando o chão. Eu acho que a gente tem que explicar, né? O que está fazendo, por que está fazendo. Eu acho que é um modo da gente explicar. A gente ele já vem com esse conceito, esse modo. Mas eu acho que tudo é uma questão de conversa. Eu, assim, não tenho muito o que falar, porque eu
tenho uma relação muito boa com os pais dos meus alunos. Olha, não, mas a gente vê isso, sim, sabe? Porque muitas vezes as crianças chegam em casa, né, contam a versão deles. Mas eu acho que a gente tem que se posicionar como professor e sempre colocar, né, a verdade para os pais, tratar com respeito, que é o que eu digo. Se a gente trata com respeito, a gente é também tratado com respeito. Mas que existe, a gente vê, né, quantos casos que a gente vê de professores apanhando, de professores que são agredidos, mas eu acho que nós, professores, também temos que nos colocar do lado dos pais e do lado dos professores. Então, quando a gente começa a entender isso e agir dessa forma, as coisas acontecem. E também a gente, né, ficar no respeito. Acho que tudo se embasa no respeito. Sim. Bom, a gente já está quase chegando no final, mas eu tenho ainda uma pergunta ali. Eu lembro, os professores davam intervalo, os professores iam para a salinha deles. E eu às vezes ia jogar bola, ia sei lá o que, mas eles fechavam a porta, então nunca sabia o que passava lá. Eu pensava assim, eles vão lá para falar mal, olha, aquele lá se comportou assim, aquele lá é chato, aquele não sei o que, ou coloca a prova que ele não estudou, não sei. Eu achava que os professores ficavam falando mal um do outro ali, do aluno. E na realidade, ali, acho que ninguém nunca soube, só o professor sabe o que passa na sala dos professores, né? A gente vai, né, também ter o nosso momento de descanso, o nosso momento de tomar um café, de comer alguma coisa, de descontrair. Não que não saia algumas vezes o nome de algum aluno, né, que a gente chega assim, mas... Tipo, esse tá insuportável hoje. Hoje né, mas na maioria das vezes a gente conversa outras coisas, procura conversar outras coisas, quando a gente vê que o clima está muito pesado, a gente troca de assunto, conta alguma coisa engraçada, porque é o momento da gente também descansar, sair da sala, né? Sair daquela adrenalina que a gente está ali trabalhando, ensinando, e chama as crianças vão correr, os professores vão tomar café e descansar um pouquinho. Mas não tem nada demais na sala dos professores. Eu lembro, toda a sala do professor eu olhava, passava ali, os professores já iam certinho ali, fechava a porta e a gente nunca soube. Eu nunca entrei na sala do professor. Eu não tenho, não, nunca entrei. Mas na diretoria já. Algumas, várias vezes. Mas na sala dos professores não, então sempre ficava aquilo. Tá certo, a gente depois mais velho é lógico que sabe que era café, mas eu sempre fiquei assim, eu acho que eles ficam falando mal dos alunos. Eles ficam contando piada de um do outro. Agora eu já sei mais ou menos. Oi, eu ia te perguntar, Fernanda, teve algum caso, alguma coisa que te emocionou nesses anos de carreira como professora, que você falou, olha, valeu a pena eu virar professora. Foi por isso que eu virei. Olha, muitos casos, sabe? Assim, eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Tanto é que em 2020 eu poderia ter entrado via judicial para me aposentar, que eu já fiz 25 anos de serviço, mas eu vejo assim, sabe, quando você pega aquele aluno que é difícil, aquele aluno que dá problema, e você vê que ele vai se transformando e vai desabrochando. Então, é muito... Teria várias coisas para contar, mas eu acho assim que é muito gratificante ser professor, porque você está com
uma pipoquinha ali, né? Um grão de pipoca. E quando você vai ensinando aquele história e viram, né? Eu acho assim que é muito bom. E assim, apesar desse ano ter sido difícil, ter sido assim estressante, porque muitas vezes a gente tinha que ligar para os pais, conversar, falar que a gente precisava daquele retorno, porque a gente também era cobrado. Mas assim, você abrir ali o celular e ver uma mensagem: prof, eu tô com saudade, prof, eu te amo, não tem nada que pague. Então, olha, durante esses 25 anos, eu só tenho que agradecer a Deus pela minha profissão, pela missão. E até hoje, né, eu posso cumprir ela com amor, com dedicação, com responsabilidade. Os professores são... Eu acho que ninguém seria... Qualquer pessoa não seria ninguém, na realidade, sem os professores. Você que está em casa não ia saber falar. Falar até que ia, mas escrever, provavelmente... Aliás, para falar teve que ter um professor que te ensinou a falar. Seu pai, sua mãe também, né? Então, ou qualquer profissão, depende do professor, seja quem você for, depende de um professor. Ah, mas eu não dependo. Depende. O cara que construiu tua casa dependeu de um professor. Ou qualquer coisa no mundo. E eu acho que são muito... Acho que não tem o valor necessário. Pelo menos aqui no Brasil, aqui a gente não vê tanto o povo dando o valor que o professor merecia, né? Eu acho que merecia ser bem mais valorizado. Não só financeiramente, que é bem difícil, mas também, assim, como uma pessoa. Porque às vezes você vê a pessoa idolatra um jogador de futebol. Cara, o que o jogador de futebol vai te fazer? O que ele vai te dar? Vai te dar R$ 1? Ele nem sabe seu nome. Agora o professor, ninguém fala assim, nossa, vamos dar uma premiação pro professor. Não tem. Eu acho bem desvalorizado. Tá certo com o futebol quanto o professor. Tem muita gente que pode até ficar bravo comigo, mas eu acho que o ponto de vista, acho que devia ser o professor mais valorizado do que um vereador, deputado, até o presidente. Que em outros países, acho que, se eu não me engano, na China ou no Japão, na China, bate no Japão, acho que eles são reverenciados, professores. Tem muito mais respeito do que qualquer outra profissão. Mas é isso. Fernanda, mais alguma coisa? Assim, agora ouvindo tu falar, eu esses dias estava fazendo assim, pensando sobre essa profissão, né? O que foi esse ano, porque teve uma época que eles que está vendo hoje, né? Lembra que foi falado, vamos colocar televisões nas salas e vamos dar aulas pelas televisões. Então, esse ano eu acho que foi um momento de reflexão do que é um professor numa sala com 20 alunos, porque o que a gente mais ouviu foi os pais se queixando, né, que não aguentavam dar aula para um, para dois. Então, eu espero e creio que vai ser mudada essa visão de professor. Eles acham que é só chegar lá e deixar lá e nós vamos resolver. E esse ano, então, os pais tiveram que se colocar no lugar de professores e ver como é difícil, como a nossa profissão exige paciência e principalmente amor. Então, eu creio que, apesar de ter a pandemia, de ter sido difícil, algumas vezes Deus permite para a gente valorizar, né, o que não está sendo valorizado. E eu acho que a profissão de professor foi valorizada pelos pais porque eles viram como é difícil estar ali e ensinar. Porque o pai, você olha assim,
pai e a mãe, é seu filho, é sua cria ali que está ali. E você não tem paciência. Imagina um professor que tem lá 20, 30, que não é nem dele. Tem que ter muita... Olha, é Deus ali, é Deus na causa ali para aguentar todo mundo. Ainda dependendo da turma. Os seus são mais novos, né? Os meus Então são mais calmos ali, um pouco. Um pouquinho. Um pouquinho. Mas dependendo da turma. Então valorize o professor. Valorize bastante. Mais alguma coisa, Fernanda? Obrigada. Adorei a conversa. Convite. Agora já sei o que acontece na sala do professor. E a agenda mesmo, só para encerrar, as aulas, então, está previsto aqui no município, então, para estar voltando. Agenda, já saiu alguma coisa? Cortou. Voltou. Só para finalizar, então, eu estava falando, a agenda de aula ficou prevista para iniciar? Para fevereiro. O nosso município tem dois inícios. Primeiro, para as creches. Eu não sei te informar certos dias, mas ali logo no início de fevereiro as creches voltam e nós um pouquinho mais para frente. Mas a gente também está aguardando para ver o que acontece, né? Porque nós, professores, não vamos tomar a vacina, nós somos o 4º grupo lá junto com os presidiários. Então, a gente não sabe como que realmente vai acontecer, se os pais vão mandar esses alunos, como é que vai. Estamos aguardando para ver o que acontece. Tá certo. Muito obrigado, Fernanda. Eu gostei muito da conversa. Obrigada eu pelo convite. E para vocês que estão até agora acompanhando, quiser saber mais informações, tem lá no nonoai.tv. É só nonoai.tv. Fiquem com Deus, uma boa noite e meu muito obrigado. E lembrando, provavelmente acho que semana que vem tem estreia, viu? Tem quadro novo, tem pessoas novas. Vocês vão gostar. Abraço, fiquem com Deus.